Mi nombre, muy buenos días. Bom dia, Van entrando. estamos entrando. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Obrigada. María Camila Muito Uribe, soy bem, eu sou coordinadora Maria de las redes Camila sociales del PIN y Uribe, soy la más cordial bienvenida coordenadora da rede a social, e este dou segundo as seminario de la boas-vindas serie de a esse ciudades segundo más seminário da resilientes série de en América cidades Latina mais y el Caribe. resilientes na América Latina e no Hoy Caribe. realizaremos este Hoje seminario vamos fazer o principalmente en nosso español, pero como seminário, siempre acordarles que tenemos principalmente em interpretación espanhol. simultánea Sempre en lembrar que temos portugués y en interpretação inglés. simultânea Para em escucharlo en mi idioma português de su e preferencia, inglês, en para el que escutem icono no del idioma da sua globo abajo en el preferência. Zoom pueden No poner el idioma que mundinho do Zoom, prefieran. This vocês webinar podem will be escolher o idioma da mostly sua in Spanish preferência. today, but you can also follow along Hoje Portuguese temos or interpretação English in the em live interpretation. português ou To listen inglês. your preferred language, just Espanhol. click in the globe icon in Zoom and pick up your Escolha o language. idioma da sua preferência, só Las clicando preguntas también no nos las canto pueden enviar da en sua esa tela, no sección de ícone de Q&A, interpretação. en el As perguntas podem enviar QIA. na sua seção de Y la Q&A. grabación también acordarles que está E a disponible en el canal de gravação, YouTube gostaríamos de del BID lembrar que está que também estamos no compartiendo canal de en este YouTube chat. do BID, que estamos Gracias por partilhando conectarse nesse hoy. chat. Este es un Obrigada seminario de la por red se de ciudades. La conectar. red Esse conecta é um cerca de seminário da 300 Rede ciudades en América Cidades, Latina y el que está Caribe, conectando mais ou menos promoviendo intercambios 100 de soluciones cidades na urbanas y América herramientas Latina de e o gestión, Caribe, promovendo fortaleciendo el liderazgo ferramentas de local y las gestão, capacidades técnicas fortalecendo y a liderança trabajando local, con as diferentes capacidades sectores del técnicas, sector público, e trabalhando privado, com diferentes academia atores do y otros setor público, organismos privado, multilaterales. academia Nuestro e objetivo outros es acompañar órgãos a los gobiernos multilaterais. locales en O la nosso construcción de objetivo é ciudades más acompanhar os governos sostenibles, locais nas inclusivas y cidades mais productivas. sustentáveis, Si inclusivas ustedes e quieren produtivas. recibir información Se sobre vocês la red, gostariam de receber sobre mais nuestros informação da seminarios, rede, do nosso pueden seminário, inscribirse acá en el podem newsletter de fazer la red de sua ciudades. En el inscrição chat no vamos a newsletter da Rede compartir da con Cidade. ustedes el No enlace de chat, suscripción vamos partilhar y com allí vocês o pueden link de inscrição. indicar su Aí preferencia por los vocês temas podem de vivienda y mostrar sua desarrollo preferência por los urbano, assuntos de así como la moradia red de e ciudades. desenvolvimento urbano, assim como a Rede Bueno, das esta Cidades. es nuestra segunda serie del año. Bem, essa é a nossa Por si segunda se série perdieron la do primera, ano, por si que vocês hablamos de ciudades perderam más a productivas primeira. y seguras en América Latina, que Já también falamos de allí cidades mais está el produtivas na playlist América en el Latina, YouTube para que onde puedan temos também verlas o playlist completas. no YouTube para que vocês Este consigam seminario de vê-las. hoy hablaremos Esse sobre seminário la de hoje gobernanza vai para la falar gestión de de riesgos en governança para a gestão ciudades, de que es risco nas parte de cidades, nuestra segunda que serie. faz parte da El nossa pasado miércoles segunda série. 27 de agosto, que Quarta-feira tuvimos nuestro passada, primer 27 de seminario agosto, de que a esta gente teve serie, nosso primeiro hablamos sobre la seminário dessa gestión de série, riesgos en planificación falamos da urbana, gestão de en risco donde em abordamos planejamento la urbano, integración onde de los fizemos a estudios de abordagem da riesgo en la integração dos planificación estudos de risco territorial. no Algunos de planejamento los territorial. elementos de esta conversación, Alguns dos elementos dessa bueno, primero que conversa. todo, la planificación urbana Primeiro, falamos do resiliente planejamento requiere urbano combinar resiliente, que tecnología, precisa participación ter ciudadana y tecnologia, coordinación participação política. Fue cidadã parte de e los coordenação mensajes que política. escuchamos Essas la semana foram as pasada. mensagens que Por otro lado, escutamos a semana también passada. vimos los Por outro casos lado, de também a Puerto gente Plata, viu República casos Dominicana y de Lo Puerto Barnechea en Plata, em Chile, República que Dominicana e no demostraron Chile, los municipios cómo que ellos pueden mostraram aprovechar mejor las como herramientas tecnológicas essas cidades e avanzadas y municípios podem gratuitas, usar as ferramentas pero que tecnológicas de también graça evolucionan hacia avançadas, una mas que também planificación por estão escenarios evoluindo para para um tomar planejamento decisiones más por informadas cenários para y tomar proteger decisões las informadas poblaciones vulnerables. e proteger a También população escuchamos vulnerável. que la implementación efectiva Também de todas estas escutamos que a medidas implementação depende de bem-sucedida de poder todas tener essas una medidas estructura de depende de ter gobernanza uma que les estrutura de permita governança trabajar en esto. que nos deixe trabalhar Aquí nisso. pueden, vamos a poner también el link de la Aqui, grabación de la semana vamos pasada por si deixar se o lo link da perdieron gravação da y es semana de passada, interés por de se vocês ustedes. não receberam e é de Vamos seu a tener dos interesse. webinars más en Vamos esta ter serie 2 webinários mais dessa de série, soluciones basadas en de naturaleza el soluções próximo baseadas na miércoles natureza, a y la seguinte siguiente semana quarta, sobre datos e para a la seguinte resiliencia semana en sobre dados ciudades. para a resiliência Pero bueno, nas entremos en cidades. Mas materia bom, hoy y por qué vamos a entrando hablar no de assunto, gobernanza para e la por gestión que de vamos riesgos en entrar a falar ciudades. da governança na gestão de risco nas Vimos que cidades? la coordinación A gente viu que a interinstitucional y la voluntad coordenação política son interinstitucional e a desafíos vontade claves para política integrar los são estudios de desafios riesgo en la chaves para planificación entregar, territorial.
enfrentar Por os esto, hoy desafios avanzaremos territoriais. É sobre por isso que conocer más hoje vamos y avançar entender em mejor conhecer cómo la mais e gobernanza entender multinivel ainda puede ser melhor como a clave governança multinível poderia ser para chave superar estas barreras. para superar essas Cabe barreiras. mencionar que en América Latina y el Caribe, Devemos menos de la salientar que mitad na de los América gobiernos Latina e no locales Caribe, tienen plena autoridad para ejecutar acciones en reducción de riesgo. El 39.7% depende parcialmente de otros niveles de gobierno y el 13.5% carece ponto 5, de poderes que le carece de permitan tomar poderes decisiones de que manera de riesgo. permitam tomar decisões. Ante este panorama, Perante a esse uno de los grandes panorama, desafíos que um tienen dos nuestras maiores ciudades y que desafios que enfrentan têm los nossas municipios cidades es cómo e que fortalecer sus enfrentam capacidades os de nossos coordinación con municípios é otras como entidades, estabelecer sua cómo capacidade coordinan de con los coordenação com municipios outras organizações, vecinos, cómo como podem coordinan coordenar a com os nivel provincial, vizinhos, como podem estadual, coordenar este a um trabajo nível para poder estadual. gestionar Esse mejor trabalho para gerir todo su melhor sistema de riesgo. todo o seu sistema Entonces, de en esta sesión de hoy risco. hablaremos de Nesta herramientas de sessão de gobernanza hoje, vamos local falar das para ferramentas de fortalecer las governança capacidades local institucionales. para fortalecer Hablaremos essas un poco de los capacidades marcos institucionais. normativos y los Vamos falar instrumentos de dos marcos política para la gestión de normativos, dos riesgo instrumentos de política y para a la gestão de información risco e ambiental. a También informação ambiental. veremos algo sobre los mecanismos de coordinación Também vamos intersectorial ver para os enfrentar estos mecanismos de riesgos urbanos de coordenação los que estamos intersetorial hablando. para enfrentar esses riscos Algunos urbanos métodos de evaluación e alguns de la métodos, gobernabilidad y de las métodos políticas de públicas avaliação en de contextos governabilidade das urbanos políticas expuestos públicas a em amenazas. contextos Y también urbanos conoceremos expostos experiencias a de ameaças. planificación basadas en Também vamos escenarios conhecer experiências de de planejamento vulnerabilidad. baseadas nos Tenemos cenários de entonces hoy vulnerabilidade. unos Hoje, panelistas então, temos muy alguns destacados que me siento muy contenta de palestrantes presentar. muito relevantes Tendremos que estou feliz a em Adriana apresentar. Campelo, que es oficial Temos de Adriana gestión de Campelo, programas y oficial de coordinadora gestão de regional de la programas e coordenadora iniciativa regional Making da Cities iniciativa Resilience Making Resilience 2030 de Resilience Naciones Unidas. 2030 das También Nações tendremos a Unidas. Javier Garduño Também temos Arredondo, que es a responsable de Javier Garduño relacionamiento con Arredondo, ciudades en América Latina y el responsável do Caribe relacionamento y com líder de cidades da la América práctica Latina de e do Caribe resiliencia y e líder vinculación da de prática la de red residência Resilient Cities. da rede Y Resilient tendremos también a Cities. Fernando Toro, E também especialista temos a senior de la Fernando Toro, División de especialista Vivienda senior da y Divisão Desarrollo de Urbano. Moradia e A Desenvolvimento Adriana, a Urbano. Javier y a A Fernando, Adriana, a muchísimas Javier gracias e por Fernando. acompañarnos hoy Muito y muy obrigada pela sua bienvenidos companhia hoje también e a sejam ellos. bem-vindos. Luego conoceremos las experiencias de Depois, dos vamos conhecer ciudades. as Vamos a ver experiências de Rosario y vamos duas a ver cidades. Montevideo. Vamos ver Nos Rosário e acompaña Montevideo. Gonzalo Radner, que es Temos a companhia director de de Defensa Gonçalo, Civil que en é Rosario, diretor de Defesa Argentina. Civil, Gracias, Gonzalo, por Civil estar con em nosotros Rosário, hoy. Argentina. Y Obrigado, Gabriela Gonçalo, pela sua Pignataro, companhia. que es de la E Unidad Ejecutiva de Gabriela, Resiliencia que y é la da Dirección de Unidade Executiva de Planificación en Resiliência la da Direção de Intendencia de Planejamento Montevideo. na Independência de Y Montevideo. nos acompaña nuestra E moderadora, nos que es acompanha a Sophie nossa Dessier, moderadora, que quien é a trabaja Sophie en la Tessier, quem trabalha Unidad de Riesgo y na Desastres unidade del de Banco risco e Interamericano de desastres Desarrollo do y Banco será Interamericano de nuestra moderadora. Desenvolvimento, que Y vai por ser a nossa supuesto, moderadora. acordarles de poner las E preguntas allí claro, lembrem de deixar para que suas puedan perguntas nuestros aqui para que panelistas os nossos contestar si tienen preguntas palestrantes para consigam ellos, que puedan responder. Se vocês ir tiverem poniéndolas en el perguntas para Q&A eles, y si ellos podem pueden ir deixá-las contestando no online, Q&A maravilloso, pero para ir también podemos respondendo. tener preguntas para Também contestar poderíamos ter a la perguntas audiencia. para responder à Antes audiência. de darle la palabra a Antes de nuestros passar a panelistas de palavra hoy aos nossos y de palestrantes de darle el paso hoje a e de Sophie, passar a me palavra a gustaría que Sophie, habláramos, gostaria que de miráramos un que a poco en gente el consiga Mentimeter y falar pedirles pouco no que Mentimeter escaneen este e código pedir que, por favor, para que digitalizem esse podamos código, también façam conocer del scan, lado de ustedes, para de las também ciudades de las que conhecer nos seu lado, acompañan, as cidades que estão dos nos preguntas. acompanhando, La primera, e ¿qué responder duas aspectos perguntas. deberían Quais fortalecer su ciudad são para os mejorar la aspectos que deveria gobernanza fortalecer sua y la cidade gestión para melhorar a preventiva, governança na gestão preventiva de preventiva riesgos? dos riscos? Y pedirles que E por favor pedir escaneen também el que, por código para que nos favor, puedan dar façam las scan do respuestas código para nos dar suas que respostas. ustedes Respostas creen en cada una de sus que ciudades. vocês acreditam em cada uma das suas Muy bien, cidades. coordinación. Bueno, pues entonces vinieron al lugar Bem, então chegaram. apropiado, porque creo que de estos Vocês estão no temas local están apropriado, porque escribiendo são aquí, esses vamos assuntos que a estão hablar hoy. escrevendo aqui. Esses assuntos são os que vamos falar hoje. Bueno, la coordinación, Sophie, Bem, a parece ser un coordenação, marco Sophie, central
en esta Parece ser conversación. algo central en esa conversa. Tenemos un grupo grande hoy, súper. Bueno, y vamos entonces a la segunda pregunta. Muito Creo bem, que con vamos à nossa segunda ese pergunta, contexto va a que ser acho muy que já interesante la entrados nesse conversación. Y es contexto, cuál nossa considera es conversa vai el ser mayor muito desafío interessante. externo que enfrentan las E esse ciudades é o maior para desafio externo tener que una enfrentam as gobernanza cidades efectiva en la para gestión ter de uma riesgos. governança bem-sucedida na gestão de risco. A ver, son chiquiticos esos nombres, pero São pequenos esses nomes. falta de autonomía para decidir o intervenir, marcos Falta de normativos nacionales o autonomia, sucesivos o marcos poco normativos claros, nacionais pouco coordinación claros, débil entre los diferentes niveles de coordenação fraca gobierno, entre os dependencia de diferentes níveis entidades de externas para acceder a projeto, los diferentes datos, entidades dependencia de para ter recursos a acesso nivel aos dados, nacional, diferentes descoordinación, recursos barreras ao nível nacional, de na financiamiento. coordenação, barreiras de financiamento. Bueno, pues sin más preámbulo, Muito le bem, sem paso la mais palabra delongas, a vou Sophie passar a Tessier palavra para a que Sophie nos Tessier modere y nos lleve en esta para que conversación muy consiga fazer a adelante, Sophie. moderação Gracias por nessa sessão de acompañarnos. hoje. Continue, Sophie. Muchas gracias, María Camila. Muy buenos Bem, días muito a todos. obrigada, Maria Camila. Bom Soy Sophie dia para Tessier, todos. consultora en Eu sou Sophie políticas y TC, leyes de consultora de desastres del BID. políticas e líder de Y para desastres mí do BID. es un honor E para moderar mim este é uma webinar. honra moderar esse Em, webinário. Muchas gracias nuevamente a María Muito Camila por sus palabras y obrigada, por Maria enmarcar Camila, pelas el tuas sentido palavras de esta e serie por de mostrar o seminarios. sentido dessa série de Hoy, como seminários. mencionó, nos Hoje, concentraremos como en la bem gobernanza falamos, para vamos nos gestión de focar na riesgo governança en para a ciudades. gestão nas Cómo los cidades, marcos normativos, las como os capacidades marcos normativos, as institucionales y capacidades las herramientas de institucionais e gobernanza as ferramentas de pueden governança integrarse en la toma de podem se decisiones integrar na locales. tomada de Eso decisões. será nuestro enfoque para la sesión de hoy. Esse vai ser nosso foco para a En un sessão de contexto hoje. urbano cada vez No más contexto expuesto urbano, a a cada amenazas vez mais naturales y exposto a climáticas, ameaças naturais e sabemos que la climáticas, gobernanza local es sabemos que a clave governança local porque é son los chave, municipios quienes porque deciden são as sobre el cidades quem territorio, decidem quienes sobre coordinan seu los território, recursos são quem y están en la coordenam os primera línea recursos e frente eles a los estão na riesgos que primeira afectan linha directamente a la enfrentando población os riscos y a que los afetam a más população vulnerables. e Con aos este mais enfoque, vulneráveis. damos Com inicio a esse foco, nuestro panel de vamos conversación sobre começar este nosso tema painel de María conversa Camila com presentó, profissionais que a a Maria quienes Camila plantearé apresentou. dos preguntas cada uno para abrir un Aqui diálogo temos duas que perguntas para combine dar um experiencias diálogo locales, que contém aprendizajes experiências, regionales y herramientas aprendizados prácticas e para ferramentas fortalecer la práticas para gobernanza en fortalecer nuestras a ciudades. governança nas nossas cidades. Entonces, con esto damos Então, inicio al com panel de isso, vamos conversación começar o nosso painel y de conversa. Adriana, Nossa sessão de conversa, muchísimas gracias por Adriana. acompañarnos hoy. Quisiera empezar contigo. Obrigada por estar Making aqui Cities conosco. Resilient 2030 ha logrado movilizar Você tem a conseguido 1904 ciudades mobilizar en torno al com riesgo de 1904 desastres. cidades ao ¿Podrías redor do risco de indicarnos qué desastres? Poderia factores nos a tu dizer o que criterio fator han é, sido ao seu clave para critério, quais escalar la fatores têm sido iniciativa y chave lograr impactos para escalar reales a a nivel iniciativa e local, conseguir especialmente impactos en América reais Latina? ao nível da ¿Y América cómo ha Latina? ayudado el rol de ciudades mentoras como E como Montevideo y las conseguiu regiones del suas norte funções de a Montevideo, que fortalecer vamos ver mais na el frente, involucramiento com a y las fortaleza do capacidades para la envolvimento gestión e de a riesgo capacidade de desastres de otras para a ciudades? gestão de risco de Esa desastres de será outras mi cidades. primera pregunta. Y Essa mi vai ser minha segunda primeira pergunta. pregunta E es minha segunda desde tu pergunta experiencia, ¿qué é desde retos sua y experiência, oportunidades que consideras desafios e enfrentan las oportunidades ciudades al você acha que integrar la enfrentam gestión as de riesgo de cidades quando desastres en su integram marco a normativo atenção de e risco e institucional desastre no seu y en sus marco formas de normativo, gobernanza? institucional e no seu ¿Podrías jeito de darnos ejemplos de governança? ciudades que hayan Aqui temos avanzado en alguns esto exemplos de y cidades que cómo ha conseguiram mejorado avançar desde tu nisso punto de e como vista tem melhorado desde seu su ponto de resiliencia vista según su sua contexto local? resiliência segundo seu contexto local. Adriana, adelante. Adriana, continua.
Bem, obrigada, Sophie. Cumprimentos especiais a todas as pessoas. Obrigada pelo convite e por integrar esse webinar. Para responder a tua primeira pergunta, gostaria de salientar três aspectos. De fato, no 2030, se mobilizaram 1.916 cidades globalmente na nossa região, 917 cidades. América Latina e das Américas, aqui temos cidades nos Estados Unidos e América do Norte, e no México muitas, e também no Caribe. Mas eu acho que temos três fatores chaves. O primeiro, o trabalho de Comitê de Coordenação Regional desde 2030. Depois temos o segundo ponto, que é a articulação. E o terceiro, o modo de trabalho, que temos flexibilidade e contextualização para fazer atendimento nas cidades. E conseguimos adotar uma abordagem inclusiva e integrada. Para falar do primeiro ponto-chave, CR 2030 é uma iniciativa global, mas organizar ela regionalmente, cada região tem esse comitê que falei, com parceiros da região. Na nossa região, temos 7 parceiros e fazemos um plano de trabalho a cada 2 anos. E cada parceiro está contribuindo na sua capacidade para o avanço do plano e sua implementação. Então, grande parte desse comitê de melhorar cidades, com eles a gente tem a Escola de Resiliência, que fazemos 2 vezes por ano. Temos a CAF e com ela desenvolvemos as ferramentas e temos o Programa Mundial de Alimentos e a Agência UN para o Clima. Com eles trabalhamos com as cidades amazônicas e segurança alimentar e resiliência climática conectadas à redução de risco de desastres. Também mostra a tendência de vídeo da cidade do México e também a Secretaria de Defesa do Brasil e a Unidade Nacional de Gestão de Risco da Colômbia. E aqui vou falar um pouco do trabalho da organização da minha resposta. O segundo ponto-chave é a articulação. Vamos fazer uma articulação vertical entre os governos nacionais, subnacionais e municipais, assegurando uma coerência nas políticas e acesso aos recursos. A Maria Camila falou da necessidade da articulação e da dependência que têm as cidades do governo estadual, departamental e nacional. É importante em redução de risco de desastres ter esse alinhamento e assim apoiamos os governos nacionais para ir ao território. Um exemplo com a Colômbia, com a Unidade Nacional de Gestão de e Desastres da Colômbia, trabalhamos com 199 cidades na Colômbia. Os colegas da unidade têm todo o conhecimento das ferramentas de MSR e aí estão trazendo o trabalho da MSN para os municípios, para os estados, incluindo como isso faz parte do marco regulamentar e de trabalho nessas cidades. Em termos de articulação horizontal, a gente tem uma figura que chamamos em espanhol nodos de resiliência presidencial e em português mantemos hubs de resiliência, que não são cidades que ganharam um título, mas são cidades que fizeram de apoiar e fazer mentoria em outras cidades, apoiar a outras cidades para avançar e nas suas jornadas para a resiliência e sabemos que as cidades aprendem melhor do que outras cidades. O terceiro ponto é a abordagem inclusiva, integrada de como trabalhamos. Entendemos que todas as cidades têm um contexto e uma identidade específica e um tempo para avançar no seu roteiro
até a resiliência. Nesse, ele trabalha com três estágios. O primeiro, que é que a cidade precisa conhecer melhor os riscos, é necessário envolver aos atores e entender, ter um conhecimento de risco, que também é o pilar um do marco de cidade. Nosso mandado tem e é de trazer o marco até o território local. A segunda fase, que é a segunda, é a fase B, as cidades precisam de planejar melhor. Cidades que avançam em diagnósticos e estratégias de resiliência, criando planos locais de reação a riscos de desastres que devem estar integrados e inclusivos. Quando eu falo de integrados, eu falo de integrados com mudança climática e inclusivo para incluir todas as pessoas, para ter equivalência de gênero, para incluir os migrantes, para incluir também pessoas com deficiência. E a terceira fase é quando a cidade precisa de implementar melhor. Então, cidades que consolidam seu plano precisam de procurar modos de financiamento para a implementação dos planos e, para tanto, é necessário institucionalizar esse trabalho. Então, nesse esquema, cada cidade pode contribuir para a iniciativa MCR, dependendo da medida em que transita progressivamente para esses níveis. Muitas vezes a cidade nem precisa fazer um plano, porque já existem planos de adaptação climática, ou de resiliência, ou de redução de riscos de desastre. Muitas vezes o trabalho que fazemos vai informar os avanços na política pública. A iniciativa oferece ferramentas concretas com ferramentas de governança. Temos um scorecard e temos diferentes anexos para a resiliência climática, inclusão de pessoas portadoras de deficiência, para deslocamento, insegurança alimentar. Então, temos ferramentas climáticas que, dependendo da necessidade da cidade, se aplicam então às ferramentas. E isso ajuda a autodiagnosticar e planejar as ações de cada cidade. Então, cidades como Montevideo, por exemplo, que são exemplos de resiliência, aplicou o scorecard geral e também as agendas de mudança climática, discapacidade de gênero e de interseccionalidade. Isso vai informar o plano de ação de risco de desastres de Montevideo e, em sua ponderação, o compromisso de Montevideo vai priorizar a mentoria em cidades vizinhas. Com isso, Montevideo já acompanhou 8 municipalidades do seu departamento, orientando elas nessa folha de rota. Não vou fazer muito spoiler sobre Montevideo, porque a Gabriela vai falar um pouco sobre isso, mas essa mentoria beneficia Montevideo e beneficia as outras cidades. Outros exemplos que podemos dar é Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, que trabalhou muito e tem feito mentoria para mais de 11 cidades, e também tem feito oficinas na cidade do México, do Cali, em todas as cidades que são hubs nas Américas e no Caribe. Temos esses CS Hubs em diferentes regiões e em países diferentes. Nós estamos em 17 países das Américas e do Caribe e, desse modo, essas cidades apoiam outras cidades. É uma aprendizagem conjunta. Em termos de desafios, eu diria que eu concordo muito com o que foi mostrado por esse exercício que foi feito pelo MTM. E eu queria então chamar a atenção sobre dois desafios. Primeiro, na minha opinião, o maior desafio é o trabalho em silos e redução de riscos de desastres, principalmente quando se trabalhou de forma separada em urbanismo, saúde, segurança de clima e defesa civil. Então,
isso dificulta uma resposta coordenada para os riscos. É necessário, quando eu falo que a gente procura uma abordagem integrada, falamos de trazer as questões de planejamento de mudança climática à decisão sobre o risco de desastres. E o segundo ponto é a falta de investimento em gestão de risco e em prevenção. E aí, de acordo com eh, o 24 Regional Assessment, que é publicado a cada 2 anos. Então, em 2024, para a nossa região, que esteve dedicada a questões de financiamento e investimento, e aí entendemos que de todo o orçamento para desenvolvimento, apenas 0,92% é destinado à atenção e redução de risco de desastre. 0,21 é alocado para reinvestimento em adaptação climática. Então, muito urgente colocar o investimento em redução a risco de desastre como um componente estratégico para o desenvolvimento sustentável. Nós falamos que os desastres não são naturais, os desastres são socioeconômicos. Então, é necessário que, para o desenvolvimento sustentável, a redução de risco seja parte disso e que todas as decisões sejam informadas pelo risco. É necessário, então, criar uma vinculação desde o planejamento e, para tanto, nós temos um instrumento que nós chamamos em inglês budget taking. Alguns países fazem esse exercício, o Brasil é um país que faz esse exercício, e temos que identificar no orçamento, no orçamento nacional, ou no orçamento estadual, ou no orçamento municipal, onde é que estão indo os investimentos em gestão de risco de desastres, que não é só para a defesa civil, mas é principalmente muitas secretarias e departamentos para que seja feito então um trabalho integrado. Eu gostaria de falar como alguns exemplos de onde tem se melhorado a resiliência e a articulação vertical na Colômbia. Como já falei, outros exemplos são a cidade do México, que estabeleceu um conselho local de resiliência integrado pelos múltiplos consultores para a participação e a integração da resiliência. A resiliência sai de um espaço de resposta para um espaço de planejamento. Tem outra cidade que criou um modelo semelhante e que está fortalecendo sua institucionalidade, é a cidade de Puebla, que vem gerando espaços de coordenação e decisão em nível municipal. Também gostaria de chamar a atenção para o que estamos fazendo no Brasil. O Brasil tem um programa onde o meio ambiente está também trabalhando, que se chama Adapta Cidades, que é um programa de adaptação climática. E nós estamos trabalhando para aquilo que nós chamamos em CRM, Comprehensive Risk Management, para integrar a adaptação climática com a redução de risco de desastres. Falávamos que as recomendações para o estado de Pará, agora estamos trabalhando com a cidade de Belém nessa perspectiva, junto com o programa de Adapta Cidades. Outro exemplo, e já para encerrar minha participação, é o que tem feito o governo nacional da Jamaica, que desde o ministério que lida com os governos locais, eles se apropriaram das ferramentas e têm trabalhado com os 14 partes na Jamaica. Hai avançado, estão todas na fase B, com o apoio do governo E nacional. todas têm avançado na fase B com o apoio do governo nacional e se continuam trabalhando em nível local. Então, eu acho que esses são os exemplos que eu gostaria de levantar. Tem outros exemplos que são muito interessantes de governança. Chama a minha atenção. Isso aí. Então, fico à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigado pelo espaço. Muchísimas gracias, Catarina, por tus reflexiones, por Muito destacar obrigado pelas tanto reflexões los e por avances como destacar los retos que tanto os enfrentan avanços las quanto os ciudades, efeitos resaltando que la necesidad de articular enfrentam as los cidades, esfuerzos a nivel salientando a local, necessidade la de articular importancia os de esforços em nível intercambio de local, com a experiencias importância entre da troca de ciudades, experiências entre as la cidades propuesta de
e com a importância de democratizar e socializar o marco de Sendai para que ele seja compreendido em todos os níveis e a importância do financiamento, da implementação dos planos de resiliência e da sua integração nas políticas públicas. Também é importante salientar alguns desses desafios que você falou, a coordenação institucional para que tenha um foco integrado e a pauta de investimento em recursos de risco e desastres, que sabemos que é um desafio importante. Continuando com essa linha, eu gostaria agora de dar a palavra para Javier. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. Desde a rede, você tem trabalhado com muitas cidades para desenvolver estratégias integrais de resiliência. Quais são os aspectos-chave de governança que devem ser fortalecidos para que as cidades possam se antecipar e possam reduzir seus riscos, respondendo a desastres, especialmente quando enfrentam tanto ameaças agudas com tensões crônicas? E, por outro lado, nós sabemos que muitas cidades ainda operam com estruturas fragmentadas. Você poderia compartilhar alguns exemplos sobre como a abordagem sistêmica que vocês promovem ajudaram em, quebrar esses cílios generacionais e gerar, então, benefícios concretos para as comunidades mais vulneráveis? Javier, com a palavra. Muito obrigado, Sophie, e ao Vigi por esse convite. Sem dúvida, nesse momento em que estamos agora, é fundamental poder preparar as cidades para sobreviver, nos adaptar e prosperar. E nesse sentido, eu gostaria de destacar quatro elementos que eu acho fundamentais para essa discussão sobre temas de governança. No primeiro lugar, a informação e os dados. Como parte dessa série de seminários, nós vamos contar com uma difusão e uma discussão específica sobre o tema dos dados, e acho que é muito relevante colocar no foco da discussão do governo, o governo dos dados, a governança vertical e horizontal dos dados. Quem gera qual tipo de informações? Quem utiliza essa informação para tomar as decisões e como podemos democratizar e integrar de forma vertical e horizontal a informação que é tomada para a gestão do risco de desastres. Isso, por exemplo, nas cidades da nossa região, a gente está vendo a partir de um elemento fundamental para poder gerenciar os riscos, os sistemas de alerta precoce. Caso muito importante na nossa região é a cidade do México, que tem um sistema muito avançado de gestão do risco multi-ameaça. A cidade define certas ameaças, as diferentes ameaças às quais está exposta, riscos sísmicos, vulcânicos, de eventos meteorológicos extremos, e isso envolve a integração de diferentes fontes de informação que se produzem em diferentes ordens e níveis governamentais. É fundamental, então, compartilhar os mecanismos para que esses dados sejam utilizados, padronizados e processados de modo que sejam utilizados sob os mais altos padrões de abertura e gestão de dados de informação. E não é apenas isso, também tem a ver com quem e como você produz essa informação e como os cidadãos irão consumir e principalmente esses cidadãos que estão em maior risco. Então, se trata de gerar múltiplos mecanismos para poder comunicar à cidadania quais são os riscos e também, para tanto, devemos chegar a essas populações que estão em essa situação de maior vulnerabilidade. E, nesse caso, eu destacaria a cidade de Medellín, cujo sistema de alerta precoce está baseado em mecanismos de comunicação com a comunidade, chegar justamente a essas populações para que os cidadãos saibam o que fazer, e que os grupos em situação de vulnerabilidade não só recebam essa informação dispersa, mas que saibam como articular essa informação no dia a dia para se proteger e proteger os seus queridos. Os seus seres queridos. Isso também fala um pouco sobre a brecha de acesso, como superamos
esses desafios em termos do tipo de informação disponível, os mecanismos de comunicação que utiliza a população para que a gente possa, então, gerar cada vez mais dados que é valioso para que sejam valiosos para as pessoas e que permitam proteger a cidadania e os povos em situação de risco. Em segundo lugar, como comentado pela Adriana, esses mecanismos formais de coordenação, e aí é importante destacar o caso de Porto Alegre e de Cidade do México, que tem como por mandado legal a Constituição, elaboração e que devem sessionar de forma rotineira todos os seus conselhos de resiliência, que são conselhos onde participam diferentes níveis de governo e diferentes instituições acadêmicas, de sociedade civil, de redes e cidades, para que essa seja uma discussão muito mais ampla que vai além dessa formalidade de muitos governos locais. Existem conselhos de proteção civil, comissões e comitês para a defesa civil, e não necessariamente você vê o problema a partir dessa perspectiva sistêmica, desde o planejamento territorial, desde a mobilização de recursos, desde o financiamento das infraestruturas, desde a proteção das infraestruturas críticas. Então, poder levar isso para esse aspecto mais integral e sistêmico é finalmente uma grande aposta para as cidades terem maiores ferramentas para que a discussão técnica e financeira de riscos seja realizada em corpos cada vez mais amplos. Algo que também é fundamental dentro da governança do risco são o protocolo de atuação. A informação não deve só gerar sistemas de alerta precoce, mas também deve ser a base para definir quem e como participa quando a gente tem uma ameaça e quem e como participa quando temos um desastre. E isso é fundamental para a articulação de uma resposta integrada, porque a cidadania não vai se perguntar necessariamente quem é responsável por responder ou solucionar uma ameaça, será o governo municipal, o governo subnacional. As pessoas precisam de respostas imediatas, e essa resposta imediata envolve, por trás, conhecer todos os mecanismos de articulação existentes entre os diferentes níveis de ordem de governo, e, nesse caso, eu destacaria a cidade de Rio de Janeiro, que tem protocolos de atuação muito robustos, baseados em evidência de dados, onde se coordenam os governos federais, nacionais, subnacionais e locais, junto com as prefeituras e os governos locais, para poder realmente ter uma resposta integrada. Então, de nada serve gerar informações se essa informação não se torna algo muito mais robusto, uma forma muito mais clara de responder diante de uma ameaça, diante de uma emergência. Em terceiro lugar, eu faço questão nisso, os protocolos de atuação, e acho que Rio de Janeiro tem mostrado avanços significativos nessa forma de articular as diferentes formas e níveis de governo. E, por fim, em quarto lugar, um mecanismo muito importante na gestão e na governança do risco são os mecanismos de financiamento e de gestão de risco. Tanto temos organizado isso com a a Cidade de México, do México, e junto com a cidade do Rio de Janeiro, para desenvolver mecanismos para utilizar seguros para médicos, disponibilizando todas as capacidades de gestão de risco do setor de seguros para gerar os recursos suficientes e necessários para que as cidades possam responder diante de uma situação de ameaça. E estamos trabalhando nesse caso com o Rio de Janeiro na cidade do México, no desenvolvimento desses seguros paramétricos, que o que fazem é colocar na mesma mesa as áreas que se encarregam, que são responsáveis da gestão de risco da Secretaria de Gestão de Risco e Proteção Civil, né, no caso da cidade do México, o Centro de Operações e Resiliência, no caso da cidade do Rio de Janeiro, com as áreas financeiras, com as áreas que realmente tomam as decisões sobre os orçamentos econômicos. Já a Diana falava sobre a importância de rotular os recursos. Não só é necessário mobilizar mais recursos por via de orçamento, mas também ter ferramentas financeiras inovadoras que
permitam a mobilização quando exista uma ameaça, um desafio ou um desastre, para que as cidades não tenham que se preocupar qual parte vou descobrir por proteger uma situação de ameaça e por realmente responder às necessidades da cidadania que é afetada por esses riscos. Então, eu deixaria nesse sentido assim, Sophie, salientando esses quatro elementos: a informação e a gestão dos dados, em um segundo lugar, contar com os mecanismos formais de coordenação e colaboração, os protocolos de atuação para dar uma resposta imediata e, finalmente, os mecanismos inovadores para a gestão de riscos e aí destacar os seguros paramétricos como uma ferramenta que é cada vez mais viável e necessária para as cidades da nossa região. Muito obrigado. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muito obrigada, Javier, por partilhar. Pueden avanzar hacia una resiliencia mucho más integrada, superando la fragmentación Superando institucional. a fragmentação institucional. Nessa mesma linha, agora gostaria de convidar ao Fernando, que tem contribuído desde o IIT a construir ferramentas como Índice de Governabilidade e Políticas Públicas em Gestão Interna de Risco ao nível local, mais conhecido como o Filho Local, para avaliar os marcos normativos, institucionais e financeiros dos municípios para gerir o risco de desastres. Fernando, poderia contar qual é a dimensão da ferramenta e como ajuda a identificar os principais vazios na governança local e desde seu uso em diferentes locais, como a moradia e desenvolvimento do BID, leva em consideração o seu uso e consideração na COP para as cidades da região. Bem, muito obrigada, Sophie, e a toda a rede BID pelo convite. Como bem falei, um dos principais desafios que enfrentam os governos locais hoje e o Caribe é traduzir o nosso compromisso nacional e internacional em ações específicas de risco de desastre no território. Para avançar no assunto, é fundamental ter ferramentas bem-sucedidas que consigam avaliar diferentes condições de governança local. Nesse contexto, o índice de risco e desastre, ou como diríamos na divisão local, se apresenta uma rede baseada em evidência criada para o diagnóstico e assim aumentar a capacidade dos municípios na capacidade de riscos e desastres. Para responder à pergunta, a ideia é avaliar três dimensões chaves: o marco normativo, o marco institucional e, terceiro, o marco orçamental. Essas dimensões estão em uma matriz de duas entradas que tem alguns componentes importantes para o risco de desastres com 5 etapas de política pública. Ela tem, primeiro, marco geral de governabilidade; segundo, identificação do risco; terceiro, redução do risco; quarto, preparação para a resposta; quinto, planejamento de recuperação; e sexto, a proteção financeira. Enquanto no outro eixo, poderíamos dizer que temos as etapas de políticas públicas, que estão abrangindo a inclusão do risco na agenda local, a formulação de políticas, a implementação da avaliação, controle e participação cidadã. Toda essa estrutura nos permite ter uma avaliação detalhada que reflete a existência ou ausência de condições habilitantes. E quer dizer isso, que os municípios podem identificar onde tem essas lacunas. Por exemplo, se temos um plano de emergência, mas não temos orçamento para executá-lo, ou não temos mecanismos institucionais, que muitas cidades apresentam essas diferenças. Eles têm A, mas falta B, por isso não chegam a C. E o LIGOP local não se limita a ver as capacidades, senão que também encaminha a tomada de decisões. Isso, primeiro, prioriza reformas; segundo, cria roteiros para fortalecer sua institucionalidade e monitorar o avanço ao longo do tempo. Essa é uma ferramenta padronizada que facilita a cooperação entre os governos subnacionais. Isso também para o aprendizado entre pares e as boas práticas, que pode ser replicada entre as mesmas regiões,
cidades ou estados, no caso do Brasil, a Colômbia, Chile, etc. Da sua segunda pergunta, de quais são os resultados preliminares que a gente tem encontrado, temos Rosário e que em Montevideo. Agradeço a Adriana, quem fez parte do comitê que avaliou esse instrumento. Em Rosário se mostrou um alto cumprimento. Os 79% dos marcos de vulnerabilidade têm uma base normativa muito sólida em gestão de risco e desastres. Outros resultados de Rosário é que está avançada em assuntos de preparação para a resposta e identificação, não cumpre com o risco dos indicadores nem planejamento de recuperação, ou também da necessidade de articulação ou acesso à informação-chave, que são coisas que a gente vê no multimídia. No caso do Chile, que é uma cidade costeira com um clima desértico mediterrâneo, também temos uma estrutura normativa robusta com 66,7% de assuntos de governabilidade e seu cumprimento. Esse foi o único local que atingiu o indicador financeiro com um fundo específico de emergência. Embora vemos que passou por dificuldades para ter acesso à documentação, já que dependia muito dos níveis do governo para mostrar alguns indicadores. Isso mostra que o Chile também está nessa realização e autonomia dos governos, já for a nível nacional ou municipal. Finalmente, no caso de Montevideo, a integração de riscos e desastres tem um cumprimento em assuntos de governabilidade e o uso do índice promove a colaboração entre unidades municipais, ainda essa não seja sistemática. Quando se aplica o índice, isso gera um movimento e alguma coordenação. Podemos salientar que, nesse caso, a falta de documentação limitou os identificadores, mostrando um vazio, salientando a importância de ter repositórios que sejam asequíveis, não só para um ambiente mais técnico, sino de maneira geral. Isso pode se ver na maioria das cidades, como também falava Xavier na sua exposição. Em resumo, a implementação identifica um grande potencial para elevar seu uso como parte integral do apoio dos governos locais. Mas também vemos que temos três grandes aprendizados. Primeiro, com esses resultados, nos permite ter números comparáveis baseados na evidência, o que facilita a identificação de diferenças estruturais em assuntos de governança. É por isso que, pela governança, temos começado uma parte de incorporação desse índice como ferramenta de vários programas de cooperação, especialmente nos que querem fortalecer a cooperação urbana e mudança climática. Segundo, promovemos o uso de uma ferramenta de planejamento estratégico, também através do seu aplicativo, que de seu uso se pode construir e dar recursos de maneira mais eficaz. Isso poderia ser traduzido basicamente em uma maior capacidade para promover políticas sustentáveis alinhadas com o marco internacional, como bem falávamos, pode ser da Agenda 2030 e os compromissos do Acordo de Paris, entre outros. Finalmente, em terceiro lugar, outro aprendizado que temos é essa ferramenta que poderia ser um veículo para nos mobilizar em mudança climática. Quando temos uma agenda clara, as cidades estão melhores para ter acesso a fundos e não só do BID, sino de outros órgãos multilaterais. O BID pode ser uma canalização de investimentos resilientes e sistemas de alerta precoce. Estamos encerrando uma publicação que vai sair, que a gente publicou com Felipe, onde vocês também podem ver um pouco mais dos pilotos e seu aplicativo. Para fechar, como a gente tem visto, a possibilidade da ferramenta é variada. Esperamos que seja útil para todos vocês e não queria encerrar sem agradecer à Rede de Cidades por esse espaço de conversa. A série de seminário mostra que, por outro lado, estamos muito felizes de acompanhar as cidades na sua transição de modelos mais resilientes. Obrigada. Muchísimas gracias, Fernando, Muito obrigada, Fernando, por nos mostrar
como um hub local nessas 3 cidades para identificar os vazios nas suas marcas normativas institucionais financeiras e como isso também nos ajudou a desenvolver roteiros chaves para dar resposta às diferenças identificadas. Bem, com essas reflexões, fechamos nosso painel e nossa sessão de conversa. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes pelos seus valiosos comentários. Muito obrigada novamente. Agora vamos com a segunda parte da sessão, onde vamos a conhecer 2 experiências específicas, as de Montevideo, que mostram como cidades da região têm levado a governança do risco para a prática. Primeiro, vamos ver o caso de Montevideo, no Uruguai, que desde o 2016 tem desenvolvido um plano de resiliência respaldado pela rede Raja Resilient Cities, a cidade que combina planejamento estratégico com dados do Observatório Ambiental e ferramentas como USA para o monitoramento de ar, água, sol e resíduos. Em 2024, foi reconhecida pelas Nações Unidas graças à gestão de risco, inclusão social e cooperação com outras cidades. Agora vamos passar à experiência de Rosário, Argentina, que tem fortalecido sua resiliência climática como um sistema de monitoramento metodológico na beira do rio e uma plataforma de alerta precoce baseada em impactos. Esses avanços também mostram um modelo focado só na resposta de emergências a uma governança mais preventiva que pode integrar a redução do risco no planejamento local. Com esses 2 casos, podemos ver como a governança se traduz em ações específicas que fazem ênfase no dia a dia das cidades. Agora vou passar a palavra para a Gabriela de Montevideo, quem vai nos partilhar agora como a cidade tem avançado na construção da resiliência e no uso dos dados ambientais para fortalecer essa governança local de risco. Gabriela, passo a palavra para você. Muito obrigada. Muchas gracias. Buenos días. Bem, muito obrigada. Muy Bom contenta dia. de ser parte Estou de muito esta feliz actividad, de este fazer webinar, parte dessa atividade, desse y muy webinário. interesante las presentaciones anteriores São muito interessantes nos as siguen apresentações desafiando anteriores, porque estão en cuanto a la nos gobernanza y desafiando el riesgo de frente à desastre. governança e à gestão En de particular, yo voy risco a de centrar mi desastres. presentación Especialmente, eu vou focar en algunas minha reflexiones apresentação y em desafíos que algumas hemos reflexões e identificado en desafios que a gente Montevideo tem a identificado partir de em la implementación de Montevideo nuestro a partir primer da plan de gestión implementação integral do del nosso primeiro riesgo plano para de el gestão periodo integral de risco 2020-2024. para o período Eh, 2024. Divido mi 2020-2024. presentación, por un lado, Vou en la partilhar minha metodología de la propia apresentação, por um planificación y lado, no gestión que del tem a ver com o riesgo, próprio los planejamento desafíos de desde la gestão de risco, gobernanza y las os desafios reflexiones y desde a retos hacia el governança, nuevo as reflexões plan e desafios Montevideo que nosotros para o novo planteamos para el plano periodo Montevideo que temos para 2025-2029. o período 2025-2029. Simplemente de forma introductoria, Simplesmente como comentar o recordar introdução, gostaria de Montevideo dizer e como lembrar departamento es el que departamento más Montevideo, pequeño del como Uruguay, estado, é o menor con do sus Uruguai, 530 kilómetros com cuadrados de seus superficie, 530 quilômetros con un quadrados de superfície, com 98,9% de um población urbana, una baja 98,9% de densidad população a nivel urbana, rural uma baixa densidade y ao con nível una rural población total de e com uma população 1.300.000 total de 1.300.000 personas. pessoas. ¿Qué es lo que ha sucedido en O Montevideo que tem en estos acontecido años? em Ya desde el año Montevideo nesses 98, anos? Montevideo cuenta Já con desde un o plan de ano ordenamiento 18, territorial o Montevideo tem um plano significativo de ordenamento y territorial que tem sido importante e central en significativo la planificación
e que está focado no planejamento e na tomada de decisões de Montevideo. Muitos anos depois, baseados na integração da Rede Global de Cidades Resilientes, Montevideo decide sua estratégia de resiliência. Dentro dessa estratégia de resiliência, um dos elementos chaves identificados foi a necessidade de ter um primeiro plano de gestão integral do risco, que foi criado participativamente, que foi apresentado no governo departamental e aprovado aí, pelo qual tem um caráter relevante para o departamento e o Estado, e há pouco com a criação do Plano de Ação Climática para Montevideo, com desafios em vários componentes. Todos eles concordam e estão na sintonia com as agendas internacionais, tanto na gestão de risco, de resiliência e mudança climática. Nesse cenário, Plan GIR Montevideo está com alguns objetivos de orientar as ações da Intendência de Montevideo e de outras instituições públicas da área departamental, mas também da sociedade civil, o setor privado, a educação, a academia e a cidadania em geral. Quer dizer, desde o começo, na sua construção, define-se que esse plano GIR não é só da instituição, sino de Montevideo todo. Procura contribuir a avançar no fortalecimento dessa resiliência e na redução substancial do risco e dos desastres e as perdas que são resultado dos desastres, falando em vidas, meios de subsistência, bem físico, cultural, ambiental e de valor econômico. E são definidos 4 grandes eixos, acompanhando os lineamentos do marco da SENDAI e acompanhando as que hoje estão fazendo o evento. Por um lado, encontramos a necessidade de entender melhor, fortalecer a compreensão do risco de desastres. O segundo eixo, fortalecer a governança de risco. O terceiro, fazer investimentos melhores em gestão de risco, preparar-se melhor. E o quinto eixo, fortalecer as capacidades e a construção de resiliência ao nível municipal, ao nível subnacional, terceiro nível de governo. E grandes princípios orientadores e foco transversal que permeiam nesse plano, no começo, um plano que procura chegar à institucionalidade. Temos a cultura como fundamento da gestão de risco e conhecimento do risco como fator de câmbio. A gestão baseada nas pessoas, direitos humanos e inclusão, a comunicação social como instrumento de transparência, a participação como base democrática e o acesso à informação e prestação de contas. Isso representa grandes desafios. E, de fato, nesse olhar da governança, que é o nosso segundo eixo, fortalecer a governança de risco e desastre. Esses princípios orientadores se veem desafiados. Na base disso, é que eu gostaria de partilhar esses desafios da governança ligados a 4 situações que temos no tempo de 2020 e 2024, onde as diferentes escalas de uma governança que a gente vê que tem a ver com o vínculo e o diálogo multissetorial, multinível, ainda nos vemos desafiados. Isso tem sido de diferentes ações. Primeiro, temos esse papel institucional através de uma situação específica, como foi a gestão do déficit hídrico, da eficácia hídrica, a partir que desde o 2023, Montevideo se viu afetado e instalado no país todo, a raiz do fenômeno da Niña, que está comprometendo o abastecimento da água para o Estado, mas não só o abastecimento da água ao nível rural, produtivo, econômico, senão comprometendo a água potável para toda a população. Isso tem a ver deixar em risco a saúde e a segurança alimentar.
com o qual se gera um desafio, já que o problema tem um alcance regional, uma relevância institucional, quando o departamento tem que ver algumas fontes alternativas, quando e como deve fazer intervenção desde o governo departamental, como podemos priorizar as atividades e os grupos vulneráveis para garantir o acesso à água, e qual é a informação que devemos oferecer para a população em condições nas que não só se tinha água potável, que muda as condições da qualidade da água, e a população devia conhecer sua segurança associado, além disso, a suas diferentes formas de vida, compromisso na saúde, na escala toda, para a vida cotidiana, para as atividades produtivas, atividades de educação. Isso gerou um compromisso institucional para fortalecer uma rede para o atendimento dessa emergência. Um segundo caso que para mim é interessante partilhar nesses desafios para a governança tem a ver com como podemos gerir uma inundação do ano 2022 e que, com todo o conhecido, esse 17 de janeiro, em que as fortes chuvas e uma inundação pode afetar uma bacia, comprometendo vida, recursos e infraestrutura de locais altos e baixos da bacia com diferentes níveis socioeconômicos, pelo qual esse era um exemplo claro de compromisso da sociedade, onde a instituição tinha que fazer uma avaliação crítica. Como foram suas intervenções, como foi a gestão da emergência, como foram coordenados os recursos humanos técnicos na tomada de decisões, tanto ao nível de municípios, como ao nível de decisões. Como foi esse comportamento com recursos básicos para famílias e que isso precisou uma avaliação das ações de recuperação e reconstrução e pensar e começar a promover ações preventivas nos serviços e ativar novamente estratégias de alerta precoce e de comunicação comunitária, deixando no centro a gestão do risco com base comunitária. Isso chegou a gerar novos procedimentos e também um modelo de trabalho com as comunidades que estão em risco para poder replicar en otras áreas vinculadas a recursos hídricos. em áreas vinculadas aos recursos hídricos. Um terceiro componente foi a evidência. Quando a gente viu o conhecimento dos riscos, falamos de treinamento, mas quando estamos encerrando um tempo de gestão, com um instrumento como o nosso plano, contamos com informação suficiente. Conhecemos o que aconteceu em Montevideo. Isso nos desafia na gestão da informação e na gestão do risco baseada na evidência. Perguntamos onde aconteceu, qual foi o impacto, e ter essa informação foi desafiante nesse sistema de governança, já que tendo governanças e conhecendo o risco, poderiam se tomar melhores decisões. Isso nos levou a gerar uma memória de eventos. Deveria construir um novo cenário. E temos diferentes tipologias e eventos que hemos tido em consideração, ao invés de repensar o acontecido com Montevideo. Falamos de infraestrutura, falamos de delimitações, de incêndios, falamos de eventos fortes, eventos vinculados à saúde pública, à saúde animal. E um quarto componente, e aqui o último para passar as reflexões, foi um grande desafio na governança,
Porque participativo, falamos do hablamos de trabalho la co-construcción, participativo, pero falamos cuando da hablamos de la sociedad co-construção, debemos hablar de la mas quando falamos da diversidad sociedade, de la devemos falar da sociedad, estas sociedade e da multiplicidad de diversidade situaciones en e las que essa nos encontramos. Y essas cuando múltiples aparece una situações nueva nas que estamos. infraestructura E quando que aparece divide el uma nova territorio y infraestrutura que que genera una divide o nueva território e que amenaza u gera oportunidad uma para el nova territorio, como ameaça, es el nuevo oportunidade para o ferrocarril território, central, como é o nos vimos novo desafiados a ferrocarril pensar central, desde la nos inclusión, focamos a la educación y pensar la na inclusão, participación na y educação e na plantearnos cómo participação. vivencia y E cómo se le ver puede como garantizar el pode derecho a se la ciudad para garantir todas las o personas direito frente para a una nueva infraestructura como un ferrocarril, a dado que identidade para todas as todo el pessoas com um departamento ha ferrocarril perdido la em que cultura todo o del departamento tren, tem dado perdido que a hace cultura muchos do años trem, no hay já tren de que há pasajeros muitos en el anos não se país. tem trem de Y passageiros no también país. nos desafió E en el também nos pensar cómo se desafiou comprenden los riesgos desde la pensando como se discapacidad compreendem os y riscos cómo desde las as nuevas limitações infraestructuras e como deben essas novas incorporar la infraestruturas gestión del riesgo como devem una mirada incorporar a inclusiva. gestão do Eso risco. implicó dar lugar a la participación del Consejo de Personas Nos con deu Discapacidad, conselho trabajar de con ellos sobre cómo vivían las distintas amenazas, pero también el as desarrollo de una diferentes experiencia ameaças e também o educativa con desenvolvimento de uma un centro experiência educativo de educação muy com um centro próximo a de las vías del educação ferrocarril, y próximo estos às vias niños de baja do ferrocarril, do visibilidad ferry que empiezan a e descubrir lo que ferrocarril. es un Isso nos ferrocarril, mostra o qué que es é o un tren, ferrocarril, cómo es un o que tren, é um trem, y las como é um trem, posibilidades e de nos dá tener toda essa autonomía o possibilidade no, de ter si uno uma es capaz autonomia ou de não. brindar Se a gente tem seguridad, capacidade de dar seguridad oferecer en el segurança, transcurrir por la dar ciudad y segurança no generar algo que para percurso nosotros fue e gerar altamente algo que para a significativo gente en foi estos muito desafíos significativo de nesses la desafios da gobernanza, que fue governança, compartir información, que foi pero de partilhar manera inclusiva a informação, través de una maqueta áptica que les mente, permita conocer que la ciudad, nos dê a conocer sus oportunidade de barrios, conhecer a cidade, conocer conhecer dónde seus está su bairros, escuela y conhecer ganar aonde está a sua autonomía. escola e ganhar autonomia. Estas cuatro experiencias Essas quatro con las que experiências busco com as que eu reflexionar, procuro refletir plantearnos retos hacia el nuevo nos plan de mostra gestión de desafios riesgo para um novo que, plano en de el que gestão nos de hemos risco, enfocado no este que a año gente se tem focado para el esse periodo ano 2025-2029. para o Por un 2025 ou lado, 2029. en primer lugar, Por um lado, es primeiro, absolutamente sustancial el é compromiso institucional substancial con la o gestión del compromisso riesgo. institucional com a gestão No de alcanza risco. con que los equipos Não técnicos tem a ver com y que los as equipos equipes hacia afuera y de técnicas otras e as equipes instituciones fora e de tengan un outras compromiso, instituições sino hay una fortaleza en el compromiso consigam ter uma institucional que fortaleza no permita compromisso llevar adelante institucional que estos retos. permita levar à La frente esses coordinación a nivel desafios. A intrainstitucional de las coordenação ao distintas nível dimensiones de riesgo, intra-institucional das diferentes el gestões de fortalecer el risco, trabajo com o multinivel, ya fortalecimento lo do trabalho importancia multinível, como de las vemos, coordinaciones de agendas y na de importância das coordenações da fortalecidas a nivel agenda e municipal, fortalecendo as metropolitano y necessidades no nacional, municipal, la necesaria metropolitano, planificación del nacional, territorio a história contemplando e las distintas planejamento do território, dimensiones de contemplando as riesgo, diferentes dimensões de risco. como lo planteé en el último O caso, que foi dito no último definición de caso? acciones a mediano y largo plazo con As ações a inversiones meio e que longo prazo, trasciendan com un periodo investimentos que de gobierno, consigam que deben perdurar mirar hacia a mais de adelante um y con período de inversiones governo, en devem ver para infraestructuras que frente e contribuyan a com planificar mejor infraestruturas e investimentos que ante consigam nuevos contribuir para um eventos. melhor Sin lugar a planejamento duda, frente a novos otro de los eventos. retos hacia el nuevo Sem plan es dúvida, profundizar outro la dos comunicación desafios é hacia dentro de la aprofundar a institución y comunicação hacia la población, intrainstitucional e para fortalecer a la gestión população, de la información en fortalecer a diferentes gestão da soportes, informação em fortalecer diferentes las suportes, capacidades para fortalecer as generar datos y capacidades su para gerar interoperabilidad dados e sua interoperabilidade. y claramente la gestión local E, con claramente, participación a gestão comunitaria, local con e a instrumentos y participação comunitária procedimientos com apropiados por los instrumento, equipos técnicos y la com as ciudadanía. equipes Y en último técnicos lugar, pero e no menos cidadania. importante, la E prevención último, não menos entrando importante, a a la educación prevenção formal y no envolvendo a formal. educação formal. Muchas gracias. Obrigada. Creo que se cortó un poco. No. Acho que travou um pouco. Gabriela, Gabriela? no sé si Gabriela nos estás escuchando, ¿sí? Sí, Não sei se a Gabriela está ouvindo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Muito, por tu valiosa intervención.
Obrigada por pela resaltar valiosa el papel intervenção de e Montevideo por en la destacar construcción o de papel de resiliencia urbana. Montevideo na construção de Pasemos resiliência ahora urbana. Vamos a passar conocer la agora experiencia de a Rosario. conhecer a experiência de Rosario, Rosário. muchísimas gracias Muito obrigada. por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sofi? Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir pantallas y comenzamos. Vamos Sí, adelante, te compartilhar a escuchamos. tela. Bien. Bueno, les presento la ciudad de Rosario, en Bom, un eu vou crecimiento apresentar sostenido de su población. a Hoy cidade de superamos el millón Rosário, de o crescimento habitantes, durável pero das suas destacar el populações crecimiento de las e também localidades devemos destacar o cercanas a crescimento Rosario, das las vecinas, localidades próximas también a tiene un Rosário, as localidades crecimiento vizinhas, que exponencial tiveram en, um en los crescimento últimos años, lo exponencial que llevó a nos Rosario últimos anos. a llegar a Isso un fez com que millón Grande y medio de Rosário habitantes chegasse a 1,5 milhão bueno, de transitan en habitantes, nuestra ciudad aproximadamente. Eles transitam em y nossas obviamente ya no hay cidades límites entre las localidades, ¿no? De Rosario y las e, localidades vecinas. eliminando os limites Tenemos entre Rosário e as administrativamente la ciudad localidades dividida en vizinhas. 6 distritos municipales, cada uno con Atualmente su estão director de divididas em distrito, seis que es distritos una municipais, como cada um com un seu mini municipio subdiretor con sus de prioridades y distrito, cada sus um funciona recursos com administrativos. sua Contamos con una ciudad municipalidade, verde con seus recursos 420.000 administrativos, árboles apostando uma plantados cidade en espacio verde com público. 400 mil árvores que Obviamente hay foram factores positivos, pero los que plantadas em trabajamos en espaço público. riesgo Isso tem muitos también fatores sufren positivos para esto aqueles que trabalham negativo, ¿no? em En risco. cada evento E climático. também tem seu aspecto negativo Estamos em cada ubicados evento climático. geográficamente a orillas Estamos del río situados Paraná y somos el gigante de dos geograficamente cuencas de na arroyos beira do Rio importantes Paraná con e distintas temos características. duas bacias de La desenvolvimento característica importantes com diferentes de características, uma comportamiento medio característica de rápido, ¿no? comportamento De muito rápido, crecimiento ante eventos de climáticos crescimento de diante de pocas eventos horas y otro que tiene un climáticos de crecimiento poucas más horas, lento y e uma outra que tem mayoritariamente crescimento mais de lento. 48 horas desde el momento de la lluvia hasta la llegada del pico. Los dos E atraviesan la ciudad en os los dois extremos, ¿no? atravessam De as la ciudad. cidades nos extremos da cidade. Como toda ciudad que está atravesada por arroyos y Como toda lindante a un río tan cidade importante, tenemos una que está historia de la atravessada por ciudad ligada a eventos rios e climáticos y correntes, consecuencias, temos ¿no? uma história de De los eventos cuales se climáticos pueden e suas destacar en consequências, entre os 2007 quais podemos destacar em de, 2007 de mucha em, magnitud, con 3.500 evacuados, eventos de y muita este magnitude, momento com significativo en 30 2012, mil donde tuvimos 350 pessoas evacuados, evacuadas, e ante eventos em similares, 2012, pero onde tivemos dependiendo de la altura del río 350 Paraná, es la evacuados, consecuencia, ¿no? dependendo da altura do Rio Cuánto Paraná, afectan los depende desbordes de da a arroyos consequência, e a las zonas quanto rurales. afetam os Hemos tenido situaciones inundações también às zonas que tienen que urbanas. ver con estructuras, con Também tivemos construcciones, con situações reses, que têm a ver com con derrumbes de un estruturas, edificio. Estamos com trabajando derrubamentos en de cada evento edifícios. Em hidrometeorológico, cada consecuencias evento importantes con sus propiedades, meteorológico tem protocolos consequências habituales de contingencia y de importantes na cidade, reconstrucción sobre os post quais temos evento. também planos de Y si analizamos consequência un poco e todo esto y analizamos pós-evento. E se la amenaza, ¿no? Este es un trabajo que se hizo analisamos con la as Universidad Nacional ameaças, esse foi um del trabalho que Litoral, foi feito em conjunto com a en el Universidade cual Nacional se do Litoral, identifica onde la se amenaza lluvia y identifica a temperatura o ameaça cambio de chuva e climática, temperatura, analizando ameaça los últimos climática, 100 e años de analisando os últimos 100 anos de precipitaciones precipitações. en nuestra zona, nuestra E ciudad, na hubo un nossa zona, na incremento nossa cidade, teve de, um de 100 incremento de milímetros en los 100 promedios de lluvia, milímetros. pasamos de Nas 950 milímetros médias de chuva, a passamos de 1050. 950 milímetros a No solo que 1050. tuvimos un incremento, Não só que tivemos se um ha notado un incremento, cambio en el mas comportamiento que de estas precipitaciones tivemos uma porque mudança no están comportamento sectorizadas dessas en una época del precipitações, porque año, estão ¿no? Que es setorizadas em uma época do primavera-verano, se han ano, intensificado primavera-verão, por el se contrario, en una temporada intensificaram, e que pelo igualmente contrário, era numa temporada que con lluvias igualmente de era nivel de medio, ahora chuvas tenemos una de temporada nível seca, médio. o sea que no solo Agora que temos llueve só más, sino uma que temporada llueve seca, não é en só un que periodo del está año chovendo mais, que genera mas que chove em eventos um período do de ano, magnitud que son los gerando que eventos de más afectan a las magnitude que grandes ciudades, ¿no? Que afetam as es grandes lluvia cidades, importante en corto periodo de tiempo, ¿no? que Que são chuvas importantes evidentemente, em um si curto, podemos ver ahí los período de meses tempo. y los días, se Evidentemente, se pueden vocês podem ver os notar meses e os dias, récords de vocês lluvias podem históricos ver recordes de en los chuvas últimos años, históricos ¿no? nos Incluso últimos se ha anos. batido un récord este mes, el que pasó desde 1961 a esta fecha. Tivemos Bueno, este mes de agosto fue el más lluvioso que uma hemos visto. recorde, sendo que o mês de A agosto futuro el foi o mês com mais escenario chuvas da evidentemente história. no es muy Para o alentador y se futuro, o proyecta cenário não é hacia fin muito de siglo promissor e se projeta até finais de século
Gonzalo, no sé si Gonzalo, Gonzalo nos sigue escuchando. não sei se Gonzalo está nos Se congeló. escutando. Se congeló. Se congelou. Le vamos tal vez a dar Bom, unos vamos segundos dar para que uns se pueda segundinhos aí desconectar y para volver que a ele possa conectar. se desconectar e se juntar à reunião de novo. Sí, Gonzalo, ¿nos escuchas? Gonzalo, você está me ouvindo? Sí, te hemos perdido por unos segundos. Desconectate, Jorge. Sí, sí. Sí, sí. Hola. Ahí se Gonzalo, tal escucha. vez puedes Hola. quitar la cámara a ver si eso Gonçalo, mejora. talvez você pode desligar a câmera para ver se isso melhora. Hola. Ahí se escucha. Sí, te escuchamos. Oi, estão me ouvindo? Perfecto. Tá perfeito. Continúo. Se está compartiendo la presentación. Vocês estão vendo a apresentação? Ahora no se ve la presentación, pero te escuchamos bien. Bien. Puedes seguir, te escuchamos. Bien. Trabajamos también en la Trabalhamos actualización também na del mapa de atualização vulnerabilidad de la do ciudad. mapa de Trabajamos vulnerabilidade da con todas cidade, las áreas del que municipio foi y trabalhado con la com Universidad todas as Nacional de áreas da Rosario, municipalidade, com a trabajando Universidade en la Nacional de identificación Rosário. de Trabalhamos datos na identificação estadísticos, de dados trabajados en el censo estatísticos, de la ciudad, pero también en territorio. também trabalhados Y en através do base a censo da este cidade, mas também nuevo no mapa de território, com base vulnerabilidad y cruzando desse, las nesse amenazas novo mapa de presentes y futuras, vulnerabilidade, trabajamos cruzando en la ele com actualización as ameaças de presentes e nuestros futuras, mapas de trabalhamos riesgo, ¿no? na atualização dos De nossos mapas cruzar de risco, la vulnerabilidad con distintas amenazas que tienen que ver con la tentando hidrometeorológica, con olas de calor, con distintas situaciones para obtener nuestros tentando mapas de riesgo. incluir as ondas de calor e A os través diferentes de fatores para trabajo en mapas de ser, riesgo para atualizar pasamos nossos a mapas de trabajar risco. en nuestros planes de E, contingencia, ¿no? assim que Identificamos el a gente territorio, esto faz es un isso, poco una começamos a experiencia trabalhar nos que planos de traigo de contingência, nuestro identificamos no trabajo território. para Essa afrontar el é um fenómeno pouco del da Niño, experiência ¿no? que nós Entonces identificamos para o trabajamos en trabalho actualizar para lidar com o nuestro fenômeno mapa, de nuestro El plan de Niño. contingencia, Atualizamos nosso plano de identificando contingência, dentro de los sectores vulnerables identificando cuáles eran los dentro dos puntos de setores referencia vulneráveis que teníamos en el quais são os territorio, pontos de ya sean centros de salud referência o que temos zonas de dentro dos pontos convivencia do barriales, no para território, hacer centros de evacuación, sino para ser los primeros não para lugares en los cuales fazer centros de backup, el mas vecino para ser um habitualmente dos se primeiros dirige, ya los lugares tiene onde os identificados vizinhos habitualmente como se lugares dirigem de e que já têm referencia. Ese es el identificado primer como lugar lugares de desde donde el referência. Esse Estado seria o llega primeiro lugar para dar quando respuesta y o Estado chega lá para dar para información, dar ¿no? respostas e dar informações. Aprovechamos el periodo antes de la llegada de la lluvia É, para trabajar en los suelos de los aproveitamos barrios, esse puerta a período puerta, anterior à llevando la chegada das información. chuvas para trabalhar com os bairros Trabajamos porta a porta, en chegando comentar lá que com iban a venir lluvias informações, por encima de e lo normal. falando com eles que vão Comunicación chegar siempre nos decía chuvas acima do cuando uno habla de normal inundaciones, de comunicação, uno sempre habla con el falavam vecino y le dice em que van a que venir lluvias por encima você de lo não normal. deve tentar falar de Cuando uno sale inundações sola, ¿no? Y el quando vecino mismo faz habla de sus eh, experiencias pasadas y essa, está muy buena você tem essa la conversa com os oportunidad vizinhos, para ver qué o hacer, dónde tema sai dirigirse y cuáles sozinho, son los mecanismos de e aí evacuación. você pode falar Todo esto sobre o que acompañado de fazer, tareas onde ir, operativas, ¿no? Si no e es quais são muy os mecanismos de difícil comunicação, sempre acompanhado com llevar consejos tarefas preventivos operacionais. sin las obras, Caso ¿no? contrário, é muito difícil Acompañado de una fazer serie de conselhos obras preventivos sem as obras. de Tudo pequeña isso tem escala, que pero estar otras de acompanhado gran com uma série escala de que obras ayudan de pequena mucho a escala e outras mejorar de grande escala que la ajudaram posibilidad muito de a drenaje del melhorar a agua. possibilidade Fue así de fazer que dreno afrontamos da el fenómeno água. del Niño, E que é fue assim muy que fuerte en afrontamos o 2016, fenômeno de El defendiendo las Niño, viviendas que que se foi podían muito forte defender em y 2016, defendendo relocalizando, as ubicando moradias que viviendas que podíamos estaban en zonas defender muy e bajas y que iba a relocalizando ser as moradias que estavam em prácticamente áreas muito imposible baixas e de que seriam defender ante la impossíveis creciente de del defender, agua, ¿no? Sobre todo el río Paraná. considerando a crescente da Nos água, ayudó a afrontar ese principalmente do fenómeno Rio del Paraná. Niño Isso nos con ajudou lluvias a enfrentar extraordinarias. o Acá se fenômeno puede ver de una El imagen Niño com satelital chuvas del río extraordinárias. Paraná. Podemos ver En uma azul se ve imagem el río en satelital do situación Rio normal y Panamá. en rojo cómo estuvo en esa Em azul, esse é o temporada de rio normal. lluvias, E em pérdidas vermelho, de como 60 esteve, kilómetros né, de agua, durante a no temporada había de chuva, foram 60 tierra quilômetros de entre la água. localidad de Rosario y Não Victoria, que tínhamos es terra nuestra entre a vecina localidade en la otra orilla, de Vitória, que é y nossa fueron vizinha, 106 na días que outra estuvimos sobre el nivel de beira, alerta, e ¿no? foram Meses 106 sobre el dias que nivel de estivemos evacuación,
sobre o nível de tuvimos alerta, 2 meses evacuados, ¿no? sobre Esta o nível de primera evacuação, mas experiencia não que tuvo el em, municipio essa primeira experiência que trabajar teve en la gestión de o riesgo município allá de por trabalhar na gestão de 2015, risco, que creo que foi fue el em mais ou puntapié. menos em 2015, acho que Estos foi resultados fueron los que o permitieron pontapé avanzar desses en otras resultados. políticas, ¿no? E esses De resultados gestión de permitiram riesgo, formar avançar em equipos outras que políticas de se gestão de mantienen risco trabajando, e equipos fazer técnicos que equipes son propios que del se mantenham municipio, más trabalhando, allá de los equipes técnicas funcionarios que são próprias que han da ido cambiando de municipalidade, acuerdo a além cada dos funcionários gobierno. que vão Un mudando equipo técnico que de se acordo com cada sostiene governo, dentro, tem que uma equipe tiene técnica que se mantém una línea de trabajo en esta temática. e que mantém uma linha de trabalho nessa temática. No, obviamente nos inscribimos É claro que a los programas gente Ciudades se Resilientes, inscreveu, se fue registrou una hoja de em ruta y cidades que resilientes, nos hizo foi uma folha a de rota trabajar, una guía e um para trabajar en los horizonte para 10 trabalhar aspectos em um guia esenciales. e Desde trabalhar nos 10 2017 aspectos essenciais de se trabajó 2017. en la construcción de una nueva Trabalhamos na normativa construção que de uma viene a nova modificar la vieja normativa defensa civil y a que vem a llevarla modificar a otro horizonte, a ¿no? anterior. A Se ideia é confirmó que es el levá-la para outro sistema horizonte, de gestión confirmando integral que de é o riesgo del sistema de gestão municipio integrada y se de tomaron como riscos bases do las município, metas y utilizando como prioridades del Marco de base Sendai, as los 10 metas aspectos e esenciales de prioridades la do campaña Marco Ciudades de Sendai, Resilientes os 10 y aspectos la essenciais da experiencia de la campanha pandemia, donde hubo que Cidades afrontar Resilientes e a una experiência da situación pandemia, onde extraordinaria tivemos con que un enfrentar uma gobierno situação que extraordinária com o acababa de governo asumir en que 2019, acabava asumió un de nuevo assumir em gobierno en la ciudad 2019, assumiu um y novo tuvieron governo na que cidade reubicar sus funciones a un e consejo de tiveram gestión que de riesgo que reubicar as suas propusimos funções para que um se haga conselho de cargo gestão de de risco e nós administrar los propomos recursos que municipales para estivesse a enfrentar la cargo de pandemia. administrar os Esto en la recursos nueva municipais para normativa enfrentar a y pandemia. queda E isso na nova para trabajar normativa a é futuro. Así que legitimado con e esas fica tres como algo bases para trabalhar no fue con lo futuro. que se Então, com essas conformó três la bases, nueva foi que se ordenanza conformou a que nova entró en vigencia ordem que a entrou fin em de vigência 2022. para finais de Esto 2022. nos permite que cada normativa que vaya Então, isso saliendo faz se com entre que dentro cada del sistema y normativa que dentro del vai mismo saindo paraguas de fique gestión de dentro do riesgo. sistema, dentro do Tenemos mesmo normativas que obligan a para-chuvas de gestão de capacitarse risco. Temos en normativas muchos que ámbitos obrigam la a comunidad, en derecho, a se incluso a capacitar nivel muitos âmbitos inicial, da que puede comunidade, capacitarse con entre eles nosotros. os âmbitos de nível Todo aquel inicial, que lugar que vem a se aglomera gran capacitar cantidad de conosco, personas, todos como aqueles recursos que tienen que que ver também aglomera con grande quantidade prevención, de pessoas, control que de incendio, utilizam evacuación, RCP, primeros cursos auxilios, de y todo eso prevenção, por fogos, normativa. evacuação, primeiros Eh, socorros e tudo isso cumprindo com a Pre-pandemia normativa. trabajábamos sobre 10.000 situaciones Pré-pandemia trabalhamos aproximadamente com de 10 mil riesgo situações anuales. aproximadamente, eram 10 mil Post-pandemia situações de risco pasamos anuais. a Depois da 17.000, hubo pandemia un passamos a crecimiento en 17 cuanto a mil, a la cantidad de situaciones de riesgo. aí colocamos uma Aquí se pueden quantidade de ver situações esa de cantidad de risco. situaciones, las cuales están Aqui georreferenciadas. colocamos a grande Se trabajó quantidade en de el situações que trabajo foram referenciadas de gestión e de la información a través de- de nuestra com base esse trabalho de de gestão da informação, comunicaciones, que se toma cada conforme uno de nossa los base datos de de donde comunicações, el onde vecino se tomamos lo lleva de cada um dos referencia, desde un dados incendio, una do lluvia, vizinho, hasta una incluindo caída de un dados de árbol, un referência, um anegamiento, fogo, y se puede ver derrume, el a trabajo queda año a de um año árvore. de Aqui podemos ver o trabalho prevención para la ano gestión tras ano de los para a recursos. gestão dos Incluso se recursos. puede notar un incremento que, si bien E es como lento, es podemos ver, um sostenido aumento que de está, cada uno de los embora seja riesgos. lento, Y bueno, para ir cerrando, no me quiero extender sustido mucho. em termos dos Lo riscos. que notamos en el último tiempo es un crecimiento que, si bien hemos tenido, y les he comentado el trabajo que hemos realizado, venimos Então, trabajando desde nós 2015 temos en lo que trabalhado es de gestión de riesgo. 2015 De todas formas, y pese a esto, em más de gestão de 10 años de riscos, de trabajo, hemos qualquer notado un forma, incremento nesses 10 anos tanto de al trabalho, riesgo temos como al riesgo intensivo. No visto um son los incremento eventos em de termos do magnitud, porque risco, nosotros não hace só 2012 que no tenemos que generar intensivo. Em, nunca más un centro de em evacuados, por lo menos 2012, por ahora nós no hemos não tenido que generar tivemos que centros de gerar um evacuados, centro pero sí de evacuados. Até agora não hemos tivemos tenido un que gerar crecimiento del riesgo mais centros de extensivo, evacuados. tenemos un Tivemos crecimiento um en crescimento do situaciones risco de bajo extensivo, tivemos um impacto, pero de crescimento de alta situações frecuencia. de baixo Y impacto, mas de hemos alta frequência. encontrado en el mejoramiento de la E toma de encontramos datos no y la gestión melhoramento de la da tomada información una de herramienta para dados e poder gestão da gestionar informação, uma recursos. ferramenta para Es lo que gestionar utilizamos para poder os año a año recursos planificar que utilizamos nuestro presupuesto y para elevarlo planejar para poder nosso obtener los orçamento recursos. cada ano e elevá-lo para obter Un mais poco eso recursos e dar respostas. es lo que venimos trabajando en estos últimos años, y lo último Isso trabajo é que um hemos pouco do que hecho temos es, desenvolvido bueno, durante os el GOP últimos local, anos. donde, como Em, comentaban, hemos tenido muy buena evaluación en lo que tiene que e ver con tivemos normativa, uma pero boa bueno, avaliação falta em trabajar mucho para normativa, fortalecer em la capacidad regulação, mas financiera, ¿no? Para trabalhamos, la resiliencia. precisamos trabalhar muito Creo que es em una fortalecer a materia capacidade pendiente. financeira para a resiliência, Tenemos que muchas veces lo que é uma trabajamos en matéria gestión de riesgo, pendente, el que tratar de muitas vezes medir
aqueles que se trabalhamos em evita, gestão ¿no? de Al risco, trabajar é en difícil gestión tentar de medir riesgo, o que yo te comentaba, por evitamos. ejemplo, Eu 2015-2016, falava donde do si no se exemplo hubiese de trabajado 2015 e bajo el concepto de la 2016. gestión de Se não riesgo, hubiésemos tivéssemos tenido trabalhado 2 meses com funcionando con preceitos da centros gestão de evacuados. risco, Si bien teríamos hubo una tido 2 meses inversión com, primaria para de um afrontar el centro de fenómeno del evacuados Niño, funcionando. se Embora houve ahorró um muchísimo investimento dinero en primário para mantener enfrentar durante 2 centros esse fenômeno, evacuados, 2 meses gastamos muito dinheiro funcionando y para después manter um tener centro de que evacuados devolver a la dois gente meses al mismo funcionando e estado de depois tínhamos vulnerabilidad que en el cual se encontraban retornar as previo pessoas ao mesmo a la estado de inundación, vulnerabilidade por lo cual no solo que hay un ahorro en que el tinham momento antes de la emergencia, sino a do futuro, investimento. ¿no? Então, não Nunca temos más hubo que só devolver un centro uma evacuado economia desde 2012 e hasta nunca marzo, mais así que tivemos centros de definitivamente a veces evacuados de no 2012 alcanzamos a até cá. medirlo E esse en benefício, às dinero. Creo vezes, que eso não es é un verdadero mensurável em aprendizaje. dinheiro. Muchas Eu acho que é uma gracias. dívida pendente. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu valiosa intervención y por destacar Muito la obrigada, transformación Gonçalo, del pela desarrollo valiosa hacia un intervenção, enfoque mucho destacando más a preventivo. Por razones de tiempo, lamentablemente experiência no de Rosário podremos por questões abrir de el tempo. espacio de Infelizmente, preguntas, não podemos pero abrir o agradecemos mucho espaço de las que nos perguntas, mas hiciste llegar, agradecemos muito ya as que perguntas que enriquecen nos esta enviaram, sendo que conversación y esta serie enriquecem muito de nossa seminarios. conversa e Hoy hemos essa confirmado que série la de seminários. gobernanza Hoje es confirmamos que a fundamental para que las governança ciudades é anticipen fundamental para as riesgos, cidades fortalezcan sus instituciones y fortalecerem suas construyan instituições, gerenciarem resiliencia de seus una forma riscos e sostenible. constituírem resiliência de forma Con estos sustentável. E aprendizajes, com quiero esses agradecer a aprendizados, nuestros eu queria panelistas agradecer y aos nossos membros expositoras por sus do painel valiosas e os contribuciones, palestrantes pelas así como valiosas al equipo de contribuições la e División de também a Vivienda y equipe Desarrollo da Urbano del BID Divisão de por hacer Moradia e posible esa Desenvolvimento serie de Urbano do BID, seminarios por y en tornar particular possível essa série de a seminários, María Camila particularmente Uribe a por Maria Camila liderar Uribe, esta importante iniciativa. por Con liderar esto essa concluyo la importante moderación de este iniciativa. E espacio com isso eu y cedo la concluo, finalizo palabra a María a, Camila para sus palabras finales de cierre. María a Camila, adelante. moderação desse espaço e passo a palavra a Camila para que faça as palavras de encerramento. María Camila, no sé. Maria Camila. Gracias Sofi, y muchas gracias a todos Obrigado, los Sophie, panelistas e por esta obrigado a conversación tan todos os membros do interesante de painel hoy. por Creo que toda essa muchas conversa cosas tão interessante de salieron, hoje. Acho que perspectivas, de muitas casos. coisas saíram, Muchísimas gracias. perspectivas, Les casos. agradecemos a todos la participación. Muito Tuvimos hoy una obrigada. participación muy Tivemos uma concurrida, participação así muito que boa hoje ojalá puedan e tomara escanear el que código y vocês ayudarnos con possam la evaluación. Y escanear bueno, nos o vemos el próximo miércoles. código Muchísimas gracias a todos. que então a gente se vê Chao, daqui chao. a Gracias. próxima quarta-feira.